Melhor coisa que eu fiz na minha vida. Ser discípulo de Jesus. Aceitar o convite do Mestre. Aceitar o convite desse Deus amoroso. Esse Deus que tem cuidado de nós. E sabe que nesses dias aqui, o meu coração tem se impactado de ver os irmãos, de ouvi-los, de ministrar aos irmãos com a graça de Deus e de sentir o amor dos irmãos e receber a graça do cuidado do Senhor. Os irmãos missionários viram quando eu cheguei, eu estava quase sem voz. Mas Deus é fiel e tem cuidado dos seus filhos. Eu agradeço o Senhor, porque minha voz está voltando. Deus levantou um exército de oração, pessoas que estavam orando por esse tempo. E a obra do Senhor acontece desta maneira, do jeito do Senhor. O que o Senhor busca de nós é que eu e você estejamos à disposição. Sejamos discípulos dele para servi-lo, para amá-lo, para estar nessa comunhão, apaixonados pelo Senhor, para viver para a sua glória e para ensinar outras pessoas a conhecê-los. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, o nosso texto áureo, o nosso texto básico aqui, tema para essa campanha, o capítulo 28, que é um texto muito conhecido. E nos fala sobre justamente a grande comissão. E eu quero meditar com você um pouco sobre o que significa isso, o que quer dizer isso, de ir fazer discípulo, o que é ser e fazer discípulo de Jesus, que missão é essa que nós, como povo de Deus, temos de levar esta mensagem. Então, o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, e eu gostaria de ler com vocês desde o 16, que diz o seguinte: os 11 discípulos foram a Galileia, para o monte de Jesus, que Jesus lhes indicara. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, obrigada, querida, até o fim dos tempos, amém? Que o Senhor aplique a sua palavra ao nosso coração. E eu quero começar trazendo para você justamente essa palavra de quem é Jesus, aquele que deixa aqui, aquele que narra aqui esse convite, aquele pelo qual esses homens estão indo buscar, aquele pelo qual diz, declara: eu tenho toda a autoridade dada dos céus para deixar esta missão para você. Porque o ID de Jesus, a missão de Jesus, meus queridos, não é um simples convite, é uma ordem. E quando nós temos uma ordem, nós temos que obedecer. E como filhos amados de Deus, nós precisamos cumprir a missão. Mas quem é esse Jesus que nós devemos seguir? Quem é esse Jesus que nós devemos ensinar a outras pessoas? Jesus, ele é o Filho de Deus. Jesus é Deus. Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graças e de verdade. Ele veio para cumprir o propósito do Pai, para agradar o Pai, para servir ao Pai, para obedecer o Pai. Quando Jesus tinha quase 30 anos, foi batizado e iniciou seu ministério público, pregando o Evangelho, multiplicando discípulos aos milhares, dos quais chamou 12 para estar com ele e os enviar a pregar. Ele andou por toda parte, fazendo bem, curando o enfermo, expelindo o demônio, amando as pessoas, perdoando os pecadores, pregando o arrependimento do reino de Deus. Um rei esteve entre nós, por amor a cada um de nós. E um filho obedeceu o Pai. O nosso Deus, o Deus missionário, nos deu o que tinha de melhor, o seu próprio filho, que veio para morrer na cruz do Calvário por mim e por você. E sabe, queridos, durante todo esse tempo, os seguidores de Jesus o acompanhavam, viam, ouviam e perguntavam:
Mas ao fim daquele período, Jesus foi morto, sendo crucificado como um malfeitor entre ladrões. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E glória a Deus por isso, irmãos. E por 40 dias ele apareceu aos discípulos, dando-lhes instruções, ao cabo dos quais foi levado aos céus, à vista deles, lá em Atos capítulo 1. A gente vai encontrar essa narrativa. Foi exaltado à destra de Deus, recebeu o nome que está acima de todo nome. Ele é o Senhor, Ele é o Cristo Todo-Poderoso. E Ele prometeu que Ele vai voltar para levar a sua igreja. Amém? Glória a Deus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Esse é Jesus. Esse é quem nos convida, que nos chama a ser seus discípulos, mas que nos ordena a fazer discípulos. O convite é para sermos discípulos, mas a ordem para fazermos discípulos. Porque só faz discípulo quem é discípulo. Só fala e vive Jesus quem conhece Jesus. A última ordem que Jesus deu aos apóstolos antes de ser levado aos céus foi essa: ir de fazer discípulos. Fazer discípulos, então, não é uma sugestão, não é uma opinião, não é uma ideia, mas é uma ordem de quem tem toda a autoridade. Fazer discípulos é a ordem de quem tem autoridade nos céus e na terra. Os irmãos que vão ao exército, que servem no serviço militar, sabe como é questão de ordem, sabe como é servir. Nós que temos pais que nos ensinaram também, aprendemos como é importante obedecer. E às vezes que desobedecemos foi difícil. Sofremos algumas correções acerca disso. Mas vejam que o que nos diz a palavra, quando nós estudamos sobre Jesus, quando nós conhecemos acerca dos apóstolos, quando nós vemos o caminhar, a formação desses discípulos, o que foi fundamental para a gente aprender nessa prática? O que aconteceu? É algo muito simples, irmãos. Vida na vida. Seguir a Jesus, conhecer Jesus. E o que é o discípulo? O discípulo é um aprendiz. O discípulo é um aluno, é um seguidor que está ao lado, que tem um mestre. E eu quero falar para você que o nosso mestre é Jesus. Ele quer nos guiar. Ele está nos ensinando todo dia. E Ele nos prometeu que está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos deu uma ordem. E essa ordem implica em irmos ao encontro das pessoas que estão carentes, estão desamparadas sem o Senhor. Pessoas que precisam conhecer da graça do Senhor. E quando nós estamos indo, nós devemos fazer discípulos. E fazer discípulos é multiplicar o que Jesus fez em nós. É mostrar, é falar que Jesus transformou a minha vida. Um dia eu era um pobre, perdido, pecador. Mas Jesus me encontrou e a minha vida mudou. Sabe, queridos, essa é a nossa missão, isso que nós temos que falar e que compreendemos aqui, que nós vamos fazer discípulos de todas as nações, nós vamos batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso me alegra o coração porque é a presença da família de Deus conosco. Nós estamos saindo agora há pouco de um tempo de família, de falarmos de família, e o nosso Deus é um Deus de família, um Deus que quer que todos o conheçam. E sabe, queridos, o que nos implica a nós não é convencermos a ninguém, mas é ensinarmos a palavra de Deus. Porque quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. Mas quem deve falar, quem deve ensinar, somos eu e você, a guardar todas as coisas que Jesus tem ordenado. Discípulo de Jesus é seu aluno, é seu seguidor, mas além de Jesus, ele precisa ter alguém com conhecimento de Deus, exemplo de vida para lhe ensinar. Lembre do dia que você conheceu Jesus. Quem te ensinou a palavra? Quem orou contigo? Quem ministrou a tua vida? Quem até hoje cuida de você? Nós precisamos, irmãos, aprender que a prática do discipulado implica em cuidados. Quem liga para você quando você não vem na igreja? Quem ora por você quando você está doente?
Talvez todos vocês digam, meu pastor, e glória a Deus por isso. Mas Deus também tem levantado outras pessoas. E Deus deseja que eu e você também sejamos essas pessoas, que vamos cuidar uns dos outros, que vamos ensinar com palavras, mas com a nossa vida, que a nossa vida vai fazer diferença. Porque a nossa vida vai ser tão impactada pelo poder de Jesus, que onde nós estivermos, mesmo antes de falarmos que nós somos do Senhor, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer, mas você tem alguma coisa diferente na sua vida. Você é uma pessoa muito diferente. Aí você vai ter a oportunidade de dizer, é Jesus na minha vida. Ou alguém vai ver você passar e vai dizer, olha, ali vai um crente em nome de Jesus. Glória a Deus. Você, aonde estiver, comprando pão, comprando uma carne, você vai falar de Jesus. Você vai falar a razão da alegria que você tem e da esperança que é Jesus. Mesmo diante dos momentos mais difíceis que eu e você possamos passar, nós temos um Deus que cuida de nós. E nós cremos que Ele está no controle das nossas vidas. Sabe, querido, ser um discípulo é um imitador obediente, que é guiado. É aquele que está sujeito à palavra de Deus, que conhece a palavra de Deus, que busca realizar a vontade de Deus. O que diz as Escrituras é lembrar, é imitar, é obedecer. E a Bíblia nos diz, o autor de Hebreus 13:7 diz, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Olhe aos seus pastores, olhe aos seus irmãos amados que têm cuidado de você. Mas também que esteja alguém que vai cuidar de vidas, que vai amar pessoas, que vai caminhar com pessoas, que vai animar pessoas a seguir a Jesus, a permanecer firme com Jesus. Porque pessoas conhecem Jesus, mas algumas delas não se tornam discípulos de Jesus. E nós precisamos ajudá-las. Nós precisamos caminhar com elas. Mas então o que implica o discipulado? O que implica fazer esse discípulo? Então, discipular é acompanhar alguém, é permanecer ao lado dessa pessoa, é ensinar essa pessoa o que Jesus nos ordenou. Cremos que cada discípulo deve ser um discipulador. Deve ter um discipulado que o acompanhe, que ele seja acompanhado. Cada discípulo deve ter um discipulador definido, alguém confiável, alguém que conhece as Escrituras, um modelo, alguém que se pode imitar, como o próprio apóstolo Paulo diz. Sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Alguém que você olhe e diga, esse é um homem, uma mulher de Deus. E esse é o nosso desafio, de ser discípulo, de ser esse homem, essa mulher de Deus, essa criança de Deus, esse jovem de Deus, esse adolescente de Deus, esse homem que agrada a Deus. E a minha pergunta para você, você tem agradado a Deus? Você tem feito discípulos? Fazer discípulos, irmãos, não é sugestão. Se você quiser, você faz, não é. Fazer discípulos não é opinião. Fazer discípulo é ordem de Jesus. Você precisa fazer discípulo. E a pergunta próxima que vem é o seguinte: quem você ganhou para Jesus? Quem você pode dizer que é o seu filho espiritual na fé? Por quem você ora para que se converta a Jesus? Queridos, em nome de Jesus, façam discípulos. Em nome de Jesus, busque as pessoas perdidas, porque o Senhor ama pessoas. Há muitas pessoas que se dizem cristãs, que se dizem evangélicas, ou até discípulas de Jesus, mas não estão imitando o que Jesus mandou fazer. Não estão fazendo discípulos, meus irmãos. E não está correto. Nós precisamos ser discípulos, nós precisamos discipular outras pessoas, nós precisamos ser e fazer discípulos. É voltar ao primeiro amor. Quando no dia que nós conhecemos Jesus, nós ficamos apaixonados por Jesus. Nós queremos estar sempre na igreja. Nós queremos estar sempre louvando. Nós queremos falar de Jesus para todo mundo. Porque nós estamos apaixonados. Nós precisamos dessa paixão. Nós precisamos voltar a isso e ver também a condição das pessoas que estão morrendo sem Cristo, meus irmãos. Quantas pessoas estão longe do Senhor? E a Bíblia nos diz que o termo discípulo precisa ser entendido à luz dos ensinamentos de Cristo. E olha só o que diz em Mateus 11, 28 e 29. Vinde a mim,
todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. O Senhor Jesus te convida. Vinde a mim. O Senhor Jesus diz para você que Ele é manso, que Ele é humilde de coração, que você pode aprender dEle. Aprendei de mim. Jesus quer ensinar você. E nós encontramos no Novo Testamento, Jesus, o mestre por excelência, que ensinava com autoridade, que impactava a vida dos seus ouvintes. E a autoridade que eu e você temos para fazer discípulos é a autoridade de Jesus. Mas só vai poder falar de Jesus quem conhece Jesus, irmãos. E nós precisamos ter essa intimidade. Nós precisamos buscar conhecer do Senhor. Nós precisamos estar aprendendo do Senhor todos os dias. Não basta estar matriculado na escola bíblica do discípulo. Tem que estar participando das aulas. Tem que fazer parte do discipulado. Você é um discípulo de Jesus, você faz discípulo de Jesus. Olha como começou esse contexto de discípulos, como houve a multiplicação. Jesus começou com 12, depois foi para 70, depois para 120, depois para 5 mil, e hoje somos muitos discípulos. A promessa tem se cumprido, irmãos, quando diz aqui, quando o Senhor Jesus pede para ir às nações, anunciar a Cristo. Mas ainda há povos que não conhecem a Jesus. E por isso que o Senhor Jesus nos deixa um clamor: rogai ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Porque falta missionários. Sabe, querido, onde estão os missionários aqui? Na igreja. Nós somos os missionários de Jesus. A igreja de Cristo é a igreja missionária, porque é a igreja do Deus missionário. Se a igreja não faz missões, ela não está sendo a verdadeira igreja de Jesus. Se a igreja não está preocupada com as almas perdidas, ela não está cumprindo o ID de Jesus. Billy Graham disse o seguinte: a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Porque fazer discípulos, irmãos, é andar ao lado, é chorar juntos, é falar 1, 2, 3 acerca da graça de Jesus. Custa, irmão, dedicar tempo, é insistir, é mostrar às pessoas o quanto Deus as ama. É não desistir de ninguém, porque Deus não desistiu. Deus não desistiu de você. Deus não desistiu de ninguém. Deus ama todas as pessoas. E algumas características dos discípulos, podemos estar pensando acerca dessas características. Quais características teríamos que ter na nossa vida? E eu gosto de pensar na obediência, eu gosto de pensar na submissão, de amar uns aos outros, na oração, de fazer o que Jesus fez, irmãos. De ter compaixão pelos perdidos, de curar os enfermos. Mas, missionária Vládia, eu não sou médico, eu não sei curar, como é que vai acontecer isso? Não é você, é Jesus em você. Mas onde você chegar, Jesus chega junto, irmãos. Você é o agente de cura de Jesus. Sabia que perdoar alguém cura? Sabia, irmãos, que fazer visita de médico cura? Você às vezes pensa, não tenho tanto tempo, mas dedique algum tempo para visitar pessoas, para orar por pessoas. Deus está fazendo a sua obra. Fazer discípulos é um privilégio para todos os seguidores de Jesus. Não é uma tarefa simples. Nem é algo para um tipo especial de cristão, ou alguém teologicamente que tenha mais conhecimento, ou somente aos missionários, ou somente aos pastores que estudaram mais. Não, fazer discípulo é para todo discípulo de Jesus. Lembra dos primeiros discípulos? Quantos deles eram teólogos? Vocês lembram? Quem eram aqueles homens? Pescadores, minha gente. E o que é que pescador entende? De peixe. O que é que o pescador entende? Do mar. E o que é que Jesus chama eles para ser? Pescadores de homens. E Jesus vai ministrando, vai ensinando, e eles vão aprendendo com Jesus. E o nível de intimidade que aqueles discípulos tiveram com Jesus eram profundos cada dia mais, através de um relacionamento que eles nutriam com Jesus. Vejam a diferença. Havia uma multidão que seguiam a Jesus, mas quem é que sempre permanecia com Jesus? Os discípulos. A multidão às vezes voltava para sua casa.
mas os discípulos estavam constantemente com Jesus. Então, um discípulo permanece junto ao mestre enquanto a multidão se vai. Jesus deu uma ordem contundente aos seus melhores amigos. Geralmente associamos a palavra chamado. Eu costumo dizer que é o chamado irresistível. Porque quando a gente entende que Deus está nos chamando para a obra, o negócio, a gente não tem como não dizer não, irmãos. É uma coisa que enquanto você não obedecer a Deus, você não é realizado e você não fica feliz. E é a melhor coisa do mundo servir ao Senhor. Obedecer ao Mestre. Jesus, Ele nos chama, Ele paga a conta. Deus não deixa dever nada, irmãos. Deus cuida de nós. E Deus vai conosco. E não existe coração mais duro que Jesus não possa transformar. Não existe a vida mais complexa que Jesus não possa modificar. Jesus tem todo o poder. E eu e você somos agentes de Jesus para encontrar essas pessoas, para amar essas pessoas, para cuidar dessas pessoas. Nós precisamos, irmãos, buscar, servir ao Senhor, amar as pessoas, fazer com que essas pessoas façam parte da família de Deus. Porque em Jesus, olha o que diz Efésios 2,19, portanto, não sois mais estrangeiros nem imigrantes, pelo contrário, sois concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quando alguém aceita Jesus, é membro da família de Deus. O evangelista João, na sua carta do Evangelho de João 12, diz que Jesus veio para os seus e os seus não quiseram, mas a todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E nós precisamos, irmãos, orar para que mais pessoas se convertam a Jesus. E eu quero estar concluindo pensando acerca da característica da igreja, dos nossos irmãos da igreja primitiva, em Atos 2,42. Que nos diz o seguinte, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam na doutrina, eles obedeciam os ensinos dos apóstolos, que ensinavam a palavra de Deus. Eles perseveravam na comunhão, eles insistiam no relacionamento entre os irmãos. Eles tinham tudo em comum, vendiam as suas posses para dividir aos que não possuíam. No partir do pão, eles celebravam a ceia do Senhor, relembrando o significado do sacrifício de Jesus. O pão simbolizava o seu corpo partido na cruz, o vinho, o sangue derramado pelos nossos pecados. Assim, eles anunciavam a morte de Jesus em nosso lugar e que um dia Ele retornará para nos buscar. Mas o texto também nos diz que eles perseveravam nas orações. A igreja perseverava em oração. Orar é uma forma de ouvir a Deus e de compreender o coração de Deus. Orar é o respirar do cristão. E um discípulo ora, um discípulo ama, um discípulo se coloca para amar as pessoas que o Senhor ama. E um discípulo é testemunha de Jesus. Em Atos 4, 16 a 20, estava lá Pedro e João, passando por uma situação difícil. Aqueles pescadores, aquelas pessoas simples que andaram com Jesus. E ainda nós encontramos o João, ele dizia que ele era discípulo amado. Né? E aí nós encontramos o seguinte, então convocando novamente, ordenaram que não falasse, tampouco ensinassem o nome de Jesus. Contudo, Pedro e João propuseram, julgai vós mesmos se é justo, diante de Deus, obedecer a vós mais do que a Deus, pois não podemos deixar de falar de tudo, quanto ouvimos e vimos. Isso deve ser o que deve ser a prática do nosso coração. Nós não podemos deixar de falar do que temos experimentado com o Senhor. Nós não nos vamos calar, irmãos, diante das situações que o mundo tenta barrar a igreja do Senhor. Mas nós vamos falar, nós vamos dizer que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nós vamos fazer discípulos, nós vamos ser discípulos. E ser discípulos, nós vamos ser os melhores profissionais, nós vamos ser os melhores filhos, nós vamos fazer o melhor para que o mundo veja Jesus em nós. E o nosso caráter vai ser o caráter de Jesus. Nós vamos viver para Cristo. Nós vamos cumprir a nossa missão, pois nós somos convocados a ensinar e obedecer a tudo que o Senhor nos ordenou. E nós devemos, irmãos, cumprir a nossa missão. E a maior missão, como igreja, é fazer discípulos de
todas as nações, batizando-os e ensinando com o nosso estilo de vida, com as nossas palavras, porque muitas vezes nós vamos ser discípulos e talvez nem vamos precisar falar, porque a nossa vida vai falar do Deus que nós servimos. E nós precisamos, queridos, cada dia ser discípulos, cumprir a missão, fazer discípulo. Essa é a minha missão, essa é a sua missão, essa é a nossa missão. Eu termino essa mensagem te fazendo uma pergunta. Você está disposto a ser discípulo de Jesus? Se você está disposto, fique em pé. Você não vai dar um amém, glória a Deus. Você vai ficar em pé. Se você já está disposto a ser, se você já é um discípulo de Jesus, fique em pé onde você está. Mas se você tem dúvida, ou se você ainda não é um discípulo de Jesus, nesta noite você é convidado a entregar o seu coração a Jesus. Jesus, nesta noite, Ele te chama. Nesta noite, Jesus está buscando por você. Ele te convida, vinde a mim, porque eu te amo. Porque eu tenho o poder de mudar a história da tua vida, de perdoar os teus pecados, de transformar a tua vida e fazer de você um discípulo amado. Eu desejo que você possa discipular outras vidas. Eu desejo que você faça discípulos para a glória de Deus. Feche seus olhos nesse momento. Faça uma oração ao Pai. Fale com Deus. Coloque para Deus. Peça que Deus te use com poder, com autoridade. Que você fale no nome de Jesus aonde você estiver. Mas eu peço também que você comece agora a pedir a Deus pessoas para você discipular, pessoas para você levar aos pés de Jesus, pessoas que você vão conduzir para que eles creiam em Jesus. E nós queremos dar glória a Deus, porque nesta noite é noite de salvação. Deus está trazendo vidas para ser discípulos de Jesus, né? E nós vamos agradecer a Deus pela vida dessa preciosa criança, Amanda, que está se colocando aqui nesta noite. Irmãos, servir a Jesus é tão bom. Jesus é tão maravilhoso, que nenhuma criança resiste ao toque de Jesus. Nós ouvimos nesta noite a missionária que disse que quando ela era criança, ela sentiu o chamado para servir ao Senhor. E eu creio que nesta noite, Amanda está entendendo que Deus está chamando ela para ser uma discípula de Jesus. E nós vamos orar, irmãos, para que a Amanda cresça servindo a Jesus. E nós vamos orar para que a Amanda seja uma discípula, que seja uma serva de Jesus, seja uma missionária de Jesus. Nós vamos orar pela família dela. E eu quero que você coloque diante de Deus pessoas que você conhece e que você quer ganhá-las para Jesus. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, é no nome de Jesus, nesse mestre maravilhoso, o mestre do amor, o mestre da vida. E nesta noite, Pai, nós queremos te louvar, queremos te adorar, queremos te engrandecer, queremos te agradecer, Senhor.